Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Neto e eu estou falando aqui do canal da Unisafety para a gente conversar um pouquinho hoje sobre pneumática e hidráulica de segurança. Você que se interessa pelo assunto de segurança de máquinas, se inscreve no canal, ativa as notificações, que tem bastante conhecimento vindo aí e bastante conhecimento nos treinamentos que lá estão postados. Pega o caderno de anotações e fica ligado no nosso treinamento. Quando eu falo em pneumática e hidráulica dos dispositivos de segurança ou do sistema de segurança, quando eu falo energia hidráulica, eu estou falando pneumática também, tá? Aqui eu separei elas, mas de fato, uma energia pneumática é uma energia hidráulica, porque ela trabalha com fluido. Na prática, se eu estou utilizando um ar comprimido, eu estou falando de pneumática. Se eu estou utilizando um óleo hidráulico, eu estou falando de hidráulica. Se a gente for no conceito amplo, tanto pneumática quanto hidráulica são energias hidráulicas. E não só eu tenho óleo hidráulico, eu posso ter água, eu posso ter, enfim, qualquer líquido, tá? Ele é hidráulico e qualquer gás, ele é pneumático. Então, nitrogênio, hélio, argônio, a gente está falando tudo isso de pneumática. Nós tivemos um caso, há alguns anos, em que a máquina veio da China e essa máquina utilizava água em seu sistema interno para realizar os movimentos. Na prática, a gente tinha lá o cilindro hidráulico que recebia água e resultava lá em energia mecânica, em deslocamento. A gente teve que fazer, como não tinha bloco hidráulico na época, que trabalhassem com água, nós tivemos que fazer um monitoramento indireto, e, enfim, tivemos que fazer toda uma ginástica lá para poder garantir o sistema de segurança ali com uma certa confiabilidade. Riscos diferentes devem ser abordados e tratados. O primeiro deles é o risco do próprio fluido, seja ele ar comprimido ou óleo hidráulico. Nesse caso aqui, existe o risco de uma mangueira se romper e um óleo quente, ser jogado ali contra o operador. Existe o risco de chicoteamento da própria mangueira. Geralmente as pontas das mangueiras, elas têm as conexões, elas são de metal. Essa ponta de metal atingindo o operador através de um chicoteamento de mangueira é um risco importante que nós devemos preveni-lo. E o terceiro e último, que é o motivo do nosso treinamento, esses dois aqui são simples e fáceis de entender e de prevenir. Chicoteamento, o que a gente faz? Pega as pontas da mangueira e ancora elas em elementos fixos. A ejeção de fluido, como é que a gente faz para preveni-lo? A gente pode usar mangueira dupla, a gente pode proteger as mangueiras de materiais cortantes, nós podemos fazer um enclausuramento através de policarbonato do sistema. Então, a gente tem várias ações que a gente pode tomar, são ações simples de entendimento fácil e direto. Agora, existe um outro risco que nós abordamos quando a gente estuda hidráulica e pneumática, que é o risco do movimento mecânico de um cilindro não parar, ou dele acontecer de maneira inadvertida, involuntária. Então, lembrando lá da automação de segurança, sensores, controladores, pré-atuadores de comando e pré-atuadores de potência. No caso de uma automação utilizando sistemas hidráulicos ou pneumáticos, nossos sensores não mudam, são os sensores optoeletrônicos ou de intertravamento, como nós os conhecemos. Os controladores são CLP de segurança ou os relés simples ou relés programáveis, né, ou controladores configuráveis de segurança. Os pré-atuadores de comando, eles podem ser as bobinas, direto aqui, as bobinas que recebem o sinal direto do controlador, ou eles podem ser, às vezes a válvula é pilotada, o sistema é pilotado hidraulicamente ou pneumaticamente, então nós temos ali as válvulas de pilotagem. E por fim, os pré-atuadores de potência, e a diferença dos pré-atuadores de comando e os pré-atuadores de potência, quando a gente fala de sistemas hidráulicos e pneumáticos, é que esses aqui, eles trabalham com o que a gente chama de fluxo principal. Então, quando vocês ouvem, ou quando a gente lê, que a gente vai ler daqui a pouquinho, que um dos requisitos da NR12 é que o bloco de segurança seja instalado no fluxo principal, ele está dizendo que você não pode ter o bloco como um pré-atuador de comando, você deve ter ele como um pré-atuador de potência. E, por fim, os atuadores que estão fora da automação de segurança, o que, na minha opinião, está incorreto. Então, eu vou abordar isso aqui também com vocês. Nós, geralmente, quando a gente tem esse risco
que é considerável. A gente faz um monitoramento indireto dos cilindros, não é requisito normativo, mas isso reduz consideravelmente o risco, então nós aplicamos quando nós aqui da Unisafety fazemos algum projeto. Basicamente, elas podem ser divididas em 4 tipos de válvula: válvulas de controle direcional, válvulas de bloqueio, válvulas de controle de fluxo e válvulas de controle de pressão. Todas elas podem fazer parte do sistema hidráulico ou pneumático de segurança. As principais delas são as válvulas de controle direcional, válvulas de bloqueio e válvulas de controle de fluxo, as de controle de pressão. As de controle de fluxo, elas são utilizadas ali quando você precisa controlar velocidades de cilindro. Como é que uma válvula opera? Aqui eu tenho a válvula, meu pré-atuador, nesse caso aqui é de potência, porque ele está agindo no fluxo principal, esse que é o sistema pneumático, tá? O que é o fluxo principal? Como eu comentei, é aquele fluxo que vai fazer o deslocamento do cilindro. E o que é uma válvula de controle direcional? Geralmente a válvula de controle direcional, a gente chama ela de válvula direcional. Ela tem por função orientar a direção que o fluxo de ar deve seguir. Ou seja, olhando, né, utilizando ali o mesmo desenho que a gente viu agora há pouco. Estou mandando aqui, ó, eu estou mandando pressão para o lado direito, ele está mandando a pressão para cá. Essa pressão está vindo aqui, está agindo sobre a área do cilindro e está puxando a haste, está recolhendo a haste aqui. Está fazendo esse movimento. Se eu direcionar, porque a pressão está para cá, ó. Agora eu tiro a pressão desse amarelinho aqui, ponho a pressão para o outro lado, o elemento se desloca. Aí eu começo a mandar pressão para cá. Essa pressão vai agir empurrando a haste para fora. E a pressão que estava lá vai ser aberta para o escape aqui, sai por aqui, pronto. Essa válvula direcional foi responsável por esse movimento aqui. Ou seja, quando eu estou falando numa hidráulica e uma pneumática de segurança, esse é um dos elementos importantes dos quais eu tenho que cuidar. Válvulas de bloqueio ou de retenção. Uma válvula de retenção é uma válvula de bloqueio, tá? Impede o fluxo em um sentido determinado, possibilitando livre fluxo no sentido oposto. Eu tenho um elemento aqui que executa a vedação. Se eu tiver o fluxo da direita para a esquerda, a pressão vence a ação de uma mola, vence a ação da mola, o ar ou o óleo passa. Se o sentido tende a se inverter, essa válvula fecha. Válvula de escape rápido, a mesma coisa. Estou mandando pressão para cá, ele fecha essa saída aqui e permite o fluxo aqui para a direita. É uma das válvulas que a gente tem que cuidar quando faz um sistema de segurança hidráulico ou pneumático. Nós tivemos ali nos tombadores, principalmente, eles têm uma válvula ali de descida rápida, então é uma descida alternativa que eles têm lá no sistema, então é uma das válvulas que a gente tem que... Elas interferem na segurança da máquina, então nós temos que cuidar dessa válvula aqui. Aqui uma válvula de retenção pilotada, né, ou piloto operada, né, como chama, mas é o que a gente chama aí na prática de uma válvula de retenção pilotada. Então não tenho pressão no piloto, ó. Se eu não tenho pressão no piloto, eu tenho aqui a mola que permite, que segura lá para cima todo esse sistema. Se eu tiver uma tendência ao fluxo nesse sentido aqui, ele acontece porque a pressão vence a ação dessa mola aqui e permite o fluxo. Se eu tiver a tendência à inversão de fluxo, ela fecha. Então, ela tem que ser corretamente posicionada, essa válvula aqui. E se eu tiver... Só que, por que ela é pilotada? Porque aí a gente coloca lá uma derivação e manda a pressão para cá, ó. Se a gente manda a pressão para cá, ela permite o fluxo tanto nessa direção quanto nessa direção. Então, o que é o bloco hidráulico de segurança? É um pré-atuador de potência do sistema de segurança, formado por uma associação conveniente de válvulas direcionais e ou de retenção e de controle de pressão, objetivando redundância na interrupção ou direcionamento do fluxo. Adicionalmente, o bloco hidráulico de segurança possui necessariamente sensores de monitoramento de posição dos elementos internos das válvulas para fins de identificação de defeitos através da interface de segurança. O que a gente chama de bloco hidráulico é tudo isso? É tudo isso. E aqui eu gostaria de estratificar esse conceito aqui com vocês. Então, primeira coisa, é um pré-atuador de potência. Como a gente vai ver ali, os requisitos normativos indicam isso aqui. Formado por uma associação conveniente de válvulas direcionais, então elas podem ser válvulas direcionais de retenção, de bloqueio, em alguns casos, e de controle de pressão, objetivando redundância na interrupção
ou direcionamento de fluxo. Por que a gente usa redundância? E aí entra a questão da categoria. Então, quem tem dúvidas, ou quem quer saber mais sobre o assunto categoria nos sistemas de segurança de máquinas, pode buscar o nosso treinamento no canal do YouTube da Unisafety. Então, ele objetiva o bloco hidráulico, sempre objetiva a redundância, na interrupção ou direcionamento do fluxo. Adicionalmente, o bloco hidráulico de segurança possui necessariamente sensores de monitoramento para fins de identificação de defeitos através da interface de segurança. Eu estou destacando isso aqui porque a gente vai ler ali os requisitos normativos da utilização do bloco e depois a gente vai compará-los com sistemas pneumáticos que têm uma aplicação um pouco diferente do que essa. E o que é uma válvula hidráulica? Então, o bloco hidráulico ele é composto por válvulas hidráulicas de segurança. Uma válvula hidráulica, ela possui necessariamente o elemento hidráulico ali de bloqueio, de direcionamento de fluxo, de interrupção de pressão. Ele tem uma bobina responsável pela abertura e fechamento conveniente desse bloco e tem o elemento aqui que é responsável pelo monitoramento da posição do elemento interno dessa válvula de segurança hidráulica. Se eu mandei um sinal aqui ou a válvula execute determinado movimento, e esse movimento não é detectado pelo sensor, a minha interface de segurança entende que isso aqui é uma falha. A outra válvula que está em redundância garante uma parada segura e a interface de segurança previne um reinício ou rearme da máquina sem que esse defeito seja corrigido. Então, agora vamos ler a legislação. Então, entendendo tudo isso, nós temos condições de interpretar o que a NR12 nos traz. Item 2.6 do anexo 8 da NR12. As prensas hidráulicas devem possuir bloco hidráulico de segurança ou sistema hidráulico equivalente, eu já vou abordar isso aqui, que possua a mesma característica e eficácia com monitoramento dinâmico. Monitoramento dinâmico nada mais é do que aquele monitoramento de posição. 2.6.1. O bloco hidráulico de segurança ou sistema hidráulico equivalente deve ser composto por válvulas em redundância que interrompam o fluxo principal do fluido. Tá aí. Tem que ser um pré-atuador de potência. As prensas hidráulicas devem possuir válvula de retenção incorporada ou não ao bloco hidráulico. Geralmente os blocos hidráulicos já têm essa válvula de retenção. Que é para que é essa válvula de retenção? Se houver uma despressurização, uma queda de pressão, ela interrompe o movimento do cilindro para impedir a queda do martelo em caso de falha do sistema hidráulico, sendo que uma das válvulas em redundância referida no subitem 2.6.1 pode também executar a função da válvula de retenção, não sendo exigido nesse caso uma válvula adicional para essa finalidade. Aqui a norma, aqui a regulamentação está sendo flexível na aplicação, porque o objetivo final é atingido de uma forma ou de outra. Quando utilizado o sistema hidráulico equivalente, a válvula de retenção deve ser montada diretamente no corpo do cilindro. Se isso não for possível, deve usar tubulação rígida, soldada ou flangeada entre cilindro e válvula. Por que isso? Para reduzir a chance de uma ruptura de mangueira. Então, se a válvula de retenção estiver longe do cilindro e a mangueira romper, você não tem nada que consiga parar o cilindro, né? Você deve ligar ou diretamente no cilindro ou utilizar tubulação rígida ou semi-rígida, tá? Não vou entrar nesse detalhe, mas a tubulação rígida é aquela tubulação no qual você usa dispositivos e conexões para curvas e derivações, e a tubulação semi-rígida é aquela que você conforma a própria tubulação. Quando o circuito hidráulico do sistema equivalente permitir intensificação de pressão capaz de causar danos, deve possuir válvula de alívio. Essa válvula de alívio nada mais é do que uma válvula de controle de pressão. Isso é importante porque esse aumento inadvertido de pressão, ou esse aumento inesperado de pressão, pode resultar num dano do sistema hidráulico, da parte interna do sistema hidráulico, e necessariamente isso pode trazer consequências ou defeitos não monitorados. E olha que interessante, e aí o anexo 8 traz uma abordagem para quando a gente utiliza não prensa, mas quando a gente utiliza sistemas hidráulicos de segurança em dispositivos hidráulicos. Mas vamos interpretar agora, conhecendo ali, vamos interpretar esse requisito normativo, item 5.4 ali do anexo 8. Quando utilizadas proteções móveis ou sensores de segurança, conforme indicado pela apreciação de risco e em função da categoria de segurança, da categoria
do sistema de segurança requerido, os dispositivos hidráulicos devem possuir uma das seguintes concepções. Então, para a categoria 4, duas válvulas hidráulicas de segurança monitoradas dinamicamente e ligadas em série ou bloco hidráulico de segurança, que a gente está falando a mesma coisa. Para a categoria 3, uma válvula hidráulica de segurança monitorada dinamicamente e uma válvula convencional em série. Nesse ponto aqui, cabe uma observação extremamente importante. Só é permitido essa forma se esta válvula convencional em série resultar em um sistema seguro por posição, que é um conceito que ele não está bem claro na NR12, mas a apreciação de riscos deve abordá-lo. Para a categoria 2, uma válvula hidráulica de segurança monitorada dinamicamente ou uma válvula convencional com verificação de funcionamento periódico seguro por posição. Essa válvula deve ser segura por posição também. Pô, Guilherme, mas você está inventando esse troço, cara. Aí, ó, eu li e reli, e esse seguro por posição não tem em lugar nenhum. Beleza. Mas quando a gente interpreta isso aqui e faz um paralelo do que se aplica em sistemas elétricos, por exemplo, se não for seguro por posição, você está rebaixando a categoria. Tudo bem, a válvula de segurança monitorada dinamicamente, ela vai te dar categoria 2. Agora, a válvula hidráulica convencional não vai te dar categoria 2. É só a gente ir lá para a definição de categoria. Para a categoria 3, a válvula hidráulica de segurança monitorada dinamicamente, junto com uma válvula convencional em série, não vai te dar categoria 3, se não for seguro por posição. Vai te dar categoria 2. Ou seja, você está rebaixando aqui a categoria. Então, o que é um sistema circuito equivalente no contexto da hidráulica de segurança de máquinas? É um sistema de pré-atuadores de potência do sistema de segurança, formado por uma associação conveniente de válvulas direcionais e ou de retenção, objetivando a interrupção ou direcionamento do fluxo. Possui sensores de monitoramento de posição dos elementos internos das válvulas para fins de identificação de defeitos através da interface de segurança, ou usa as características de funcionamento do sistema hidráulico, como posição da válvula, e esse corretor automático é horrível, quando ocorre o defeito, ou seja, segurança por posição, para alcançar o monitoramento e a redundância requeridos e, assim, a confiabilidade necessária ao sistema de segurança. Então, olha só, o que é segurança por posição? É quando o sistema hidráulico não tem condições de movimentar o cilindro quando um defeito ocorre, mesmo se o sistema de segurança permitir o rearme. Veja, eu não estou monitorando pelo sistema de segurança, mas eu não tenho condições de movimentar o cilindro quando esse defeito ocorre, pois o defeito resultou em uma posição estática de uma das válvulas do fluxo principal. Então, vamos supor que eu tenho uma válvula. Vamos supor essa válvula aqui. Ó. Então, deixa eu explicar como é que ela funciona antes. Então, ela possui 5 conexões, é uma válvula 5 por 2 vias, né? 5 conexões, 2 posições. Tem a saída 2 e 4 aqui, é o que vai para o cilindro. Uma vai avançar e outra vai recuar o cilindro, tanto faz quem faz o que aqui. Tem a entrada de ar, na 1, ou a entrada de óleo, né? Nesse caso aqui eu estou falando de sistema hidráulico, né? Mas poderia ser o sistema pneumático também. Isso aqui é uma definição que vale tanto para a hidráulica quanto para a pneumática, até que eu coloquei aqui a pneumática hidráulica de segurança. Então, a entrada do ar, vamos usar essa aqui, vamos entender o conceito utilizando uma válvula pneumática. Tá? Então, eu tenho a entrada do ar aqui. Esse ar está sendo direcionado aqui para a saída 2. A saída 4 está sendo direcionada aqui para o escape. E esse escape 3 aqui está fechado. O que eu tenho aqui? Eu tenho essa bobina desenergizada, ou seja, ela não tem sinal, e a mola está empurrando todo o elemento para cá. Beleza. Ótimo. Duas posições. Primeira posição, essa que eu acabei de citar. Segunda posição, energizei aqui a bobina. Energizei aqui a bobina, empurrei o elemento aqui para a direita, venci a ação dessa mola. Minha entrada aqui estava ligando 1 a 2 aqui, agora está ligando 1 a 4. E 2 está ligado no escape, e esse outro escape aqui está fechado. Beleza, tem as duas posições. Vamos supor que a posição 2 avança o cilindro, ou melhor, a saída a pressão em 2 avança o cilindro, e a pressão em 4 recua o cilindro. Ou seja,
tira a haste do cilindro e o outro insere a haste no cilindro. Um vai para frente, outro vai para trás. Um manda o cilindro para a direita, outro manda o cilindro para a esquerda. Um faz o cilindro subir, outro faz o cilindro descer. É isso disso que a gente está falando aqui. Bom, esse conceito de segurança por posição, ele vale tanto para hidráulica quanto para pneumática. Nós colocamos inicialmente uma válvula que garante a pressurização, essa válvula aqui com monitoramento. Tem o monitoramento através da interface de segurança. E eu interliguei ela em série com uma válvula 5x2, que é essa válvula que nós estamos olhando aqui. Interligando em série essa válvula de pressurização monitorada ou que garante a pressurização e está monitorada, ligando ela em série com essa válvula aqui, que é uma válvula 5x2, o que que nós tínhamos efetivamente? Essa 5x2 ela não é monitorada. Então nós temos essa válvula aqui com monitoramento. Se essa válvula aqui falhar, se essa primeira válvula aqui falhar, a minha válvula 5x2 efetua um movimento de retorno ou a interrupção da parada. Nesse caso aqui, como é uma 5x2, é um movimento de retorno. Ela poderia ser uma 5x3, por exemplo, que daí garantiria uma parada segura, mas ela efetua o movimento de retorno do cilindro, ou ela direciona o fluxo de ar ou de óleo para um retorno do cilindro, para um movimento que não é um movimento de risco, ou um movimento de perigo. Ok, eu não consigo rearmar meu sistema, porque essa válvula aqui, ela teve problema, ela teve um defeito. Então, eu garanti a minha redundância, porque eu tenho essas duas válvulas aqui em série. Uma falhou, mas a outra efetuou o trabalho que deveria ser efetuado. E eu tenho monitoramento, porque eu não consigo rearmar o meu sistema de segurança por conta dessa válvula aqui, que ela recebeu um comando e um sensorzinho indutivo identificou que essa válvula, que o elemento não efetuou o movimento interno ou o direcionamento do fluido conforme o sinal proveniente da interface de segurança. Eu não consigo rearmar meu sistema de segurança. Não conseguindo rearmar meu sistema de segurança, beleza, eu tenho o monitoramento e tenho a redundância. E se essa segunda válvula aqui falhar? Se essa segunda válvula aqui falhar, essa válvula aqui vai efetuar a parada segura ou a despressurização ou a interrupção do movimento de perigo. E essa segunda válvula aqui vai estar em falha. Porém, eu vou conseguir rearmar meu sistema de segurança. Mas essa segunda válvula aqui, por ela estar em falha, ela vai estar segura por posição. Como? Por exemplo, quebrou essa mola. Quebrou essa mola, ela não vai retornar à posição original, o elemento interno, quando eu tiver a eliminação desse sinal. Quando eu elimino esse sinal de energização da bobina, a válvula não retorna. Não retornando, o cilindro, por exemplo, o cilindro avançou, recebeu o óleo através dessa via 4 aqui para avançar, e ele não retornou à posição original, o cilindro. Por quê? Porque a válvula não comutou internamente, o óleo ou o ar não foi aqui para 2 e o cilindro, por sua vez, não retornou. Isso não acontecendo, ele vai ficar avançado até que essa válvula aqui seja corrigida, a falha dela, o defeito dela seja corrigido. Como eu tenho meu cilindro 100% avançado, eu não reinicio o próximo ciclo, por mais que o meu sistema de segurança permita o reinício. O sistema de segurança vai permitir o reinício, porém, o meu cilindro totalmente avançado não vai permitir que o meu ciclo reinicie. Então, eu tenho essa válvula aqui segura por posição. Agora, eu preciso destacar duas situações. Primeiro, essa configuração ela é válida para sistemas até categoria 3, ou seja, essa configuração não é permitida para sistemas em categoria 4. E segundo, tanto esse sinal para essa válvula 5x2, quanto o sinal para a válvula de pressurização ali, que pode ser uma 2x2 ou um elemento lógico, esses dois sinais, eles devem ser
comandados, o sinal deve ser proveniente da interface de segurança. Se o sinal para essa segunda válvula não for proveniente da interface de segurança, eu vou rebaixar esse meu sistema para a categoria 2. É o conceito de segurança por posição. Então, seguindo lá, agora é importante a gente identificar algumas falhas de modo comum. Mais do que isso, direcionar isso às questões hidráulicas e pneumáticas em sistemas de segurança. Então, basicamente, são dois defeitos que levam a falhas nos sistemas hidráulicos e pneumáticos de segurança. Ou é um comprometimento da posição do elemento da válvula, ou é um comprometimento da estanqueidade da válvula. Então, até então, nós estávamos falando de posição. Porém, se a pressão que agora está indo só para 2, se por um acaso, internamente, eu tiver um vazamento que essa pressão chegue em 4, talvez eu tenha problemas de segurança no meu sistema hidráulico ou pneumático. E aí vem uma observação extremamente importante que diferencia nossos sistemas hidráulicos dos sistemas pneumáticos. Por conta da tecnologia empregada em sistemas hidráulicos e pneumáticos, há diferenças construtivas importantes que interferem diretamente no sistema de segurança de máquinas. Então, aqui, pessoal, eu preparei esta tabela para nos auxiliar a entender a diferença entre a hidráulica e a pneumática de segurança e, principalmente, nos deixar cientes das limitações dos dispositivos hidráulicos e pneumáticos em um sistema de segurança de máquinas. Dentro da hidráulica, nós podemos ter alguns tipos de válvulas com funções diferentes e que nós devemos conhecer sua funcionalidade e sua limitação para que a gente possa projetar um sistema de segurança eficaz e que atenda ao objetivo esperado. Todas essas limitações, tanto dos sistemas hidráulicos e pneumáticos, estão baseados no estado da técnica. Então, você que não é muito íntimo do assunto estado da técnica, tem um treinamento lá no nosso canal, que é específico de estado da técnica. Dá uma olhadinha lá para você ficar a par do que é o estado da técnica e como ele se aplica em segurança de máquinas. Se a gente olhar a hidráulica, blocos hidráulicos de segurança, ou as válvulas hidráulicas que têm por objetivo um sistema de segurança de máquinas, eles têm lá, na função parada segura ou prevenção de partida inesperada, podemos ter 3 tipos de válvula lá: elementos lógicos de bloqueio, válvulas de bloqueio ou válvulas direcionais. Todas essas válvulas possuem, sim, monitoramento de posição e monitoramento de estanqueidade. Não. Como é que a gente aceita uma válvula que tem o monitoramento de posição e não tem monitoramento de estanqueidade? Através da exclusão de defeitos. Então, sim, nós aplicamos exclusão de defeitos para o monitoramento da estanqueidade, ou para não ter o monitoramento da estanqueidade. As válvulas de controle de pressão. Qual que é a função? Prevenir danos por excesso de pressão. Monitoramento de posição? Não tem monitoramento de posição esse tipo de válvula. Monitoramento de estanqueidade? Também não. Então, para ambos, nós vamos na exclusão de defeitos. E a válvula de retenção? Prevenir o movimento por falta de pressão. Rompeu uma mangueira, houve algum vazamento inesperado ou alguma despressurização inesperada. Essas válvulas de retenção possuem monitoramento de posição? Sim. Possuem monitoramento de estanqueidade? Não. Baseadas ambas na exclusão de defeito. Na pneumática, para parada segura ou prevenção de partida inesperada, nós utilizamos geralmente válvulas direcionais. Essas válvulas direcionais possuem monitoramento de posição e possuem monitoramento de estanqueidade, ou seja, eu não preciso aplicar a exclusão de defeitos. Para as válvulas de controle de pressão, tem monitoramento de posição? Não. Tem monitoramento de estanqueidade? Não. Porém, essas válvulas no sistema pneumático de segurança, elas não resultam num risco de movimento descontrolado. A válvula de retenção pilotada, qual que é a função? Prevenir movimento por falta de pressão. Ela não possui monitoramento de posição e não possui monitoramento de estanqueidade. Nós embasamos a utilização delas na exclusão de defeitos. Porém, tem uma observação ali. Válvulas direcionais podem ser usadas para efeito de retenção de cilindro pneumático. Desta forma, há meios de monitoramento, tanto de posição quanto de estanqueidade. Então, quais são as características físicas de um bloco hidráulico de segurança? Primeiro, o bloco hidráulico geralmente ele possui essa cara aqui, né? Ele tem 2 sensores indutivos
tá? Os sensores indutivos que vão identificar o posicionamento ou a comutação interna dos elementos das válvulas hidráulicas. Possui a redundância, válvula 1 e válvula 2. E o elemento interno, se a gente olhar lá, é parecido com isso aqui, né? Então ele se movimenta e esse sensor indutivo identifica se esse movimento foi efetuado com sucesso ou não, manda essa informação para a interface de segurança e a interface de segurança identifica se há alguma falha ou algum problema no sistema hidráulico. Então, quais são as características importantes do bloco hidráulico para manter o risco tolerável? Existem alguns cuidados, por conta daquelas características que a gente acabou de conversar, que são necessários para a manutenção desse risco tolerável. Então, primeiro, necessidade do controle de temperatura e manutenção preditiva do óleo para assegurar a eficácia dos blocos hidráulicos de segurança. Necessidade de controle do número de ciclos das válvulas dos blocos hidráulicos de segurança para assegurar sua eficácia. Necessidade de controle do torque de ajuste dos blocos hidráulicos de segurança. Necessidade de tempo de uso, controle do tempo de uso dos dispositivos para assegurar a manutenção do performance level. Necessidade de avaliar a estanqueidade dos cilindros em sistemas hidráulicos e pneumáticos até o atuador para assegurar a eficácia do sistema de segurança e a preditiva em geral. Como eu comentei com vocês agora há pouco, geralmente a gente vem até a válvula. Nosso sistema, nossa categoria é até a válvula. Agora, se internamente o meu cilindro permitir que haja um vazamento entre uma câmara e outra, conforme o peso, a massa que está acoplada a esse cilindro aqui, a gente vai ter um movimento involuntário. Então, nesse caso, se isso acontece, é importante a avaliação tanto da apreciação de riscos, tanto de quem define a solução, para garantir que essa movimentação aqui não vá acontecer, ou para colocar dispositivos que previnam esse movimento, o movimento do cilindro. Aqui, por exemplo, o que a gente tem usado em alguns casos aqui na Unisafety, né? Um sensor indutivo, um sensor magnético para identificar posição ou possível escorregamento. Então aqui, pessoal, tem um exemplo de aplicação de um bloco hidráulico. Existem várias configurações diferentes. Eu peguei uma delas aqui, a mais didática, para eu poder mostrar para vocês e identificar esses riscos aí, esses problemas, esses perigos que são oriundos do bloco hidráulico de segurança. Novamente, eu sempre costumo dizer, o bloco hidráulico de segurança, as válvulas pneumáticas de segurança são importantes? Importantíssimas. São componentes indispensáveis aos sistemas de segurança. Porém, os cuidados necessários para que esses dispositivos funcionem corretamente, eles devem ser tomados e, olho de Homer Simpson, como a gente diz, né? Deve-se destacar essas necessidades principalmente para o usuário final, para que a gente possa fazer uma prevenção dos acidentes graves. Então, como é que funciona aqui? A gente tem a bomba, a gente tem uma válvula aqui que é uma válvula de processo e tem o bloco hidráulico de segurança instalado aqui. O que compõe esse bloco hidráulico? Esse bloco hidráulico compõe as duas válvulas em redundância, tem uma válvula que regula a nossa pressão aqui, eu tenho aqui o cilindro. Inicialmente, o sistema de segurança ele não foi rearmado. A posição das válvulas é exatamente essa. Ele tem essa primeira válvula direcional aqui fechada, essas válvulas 4x2, estão interligando a linha de avanço do cilindro aqui para o reservatório. Mesmo que eu mande pressão, que é o que eu estou simulando nessa primeira válvula aqui, eu pego a pressão e mando para avançar o cilindro. Ele não vai avançar, porque eu tenho a pressão sendo direcionada direto para o reservatório e essa minha válvula aqui está fechando a saída do óleo que está confinado na câmara de recuo aqui, ó. Pronto. Coloquei a válvula na posição central, ou seja, minha pressão está indo direto para o reservatório, eu tenho tanto avanço quanto recuo do cilindro aqui fechados. Eu rearmo o meu sistema de segurança. Eu rearmei meu sistema de segurança, ele vai ficar com essa cara aqui, ó. Ele vai fechar essa descida, digamos assim, essa abertura da linha de avanço para o reservatório vai ficar fechada. É isso que acontece quando eu rearmo. Eu comuto a posição dessas duas válvulas aqui. Então, coloquei a válvula principal aqui, minha pressão em cima ainda está indo para reservatório, ok, meu cilindro está parado lá na posição superior. Bom, se eu mandar pressão, essa pressão vai parar aqui, ó.
porque eu não tenho o bloco rearmado. Então o bloco está garantindo a parada. Ah, e se ele falhar aqui e deixar passar? Se ele deixar passar, essa segunda válvula bloqueia. Beleza. Então eu tenho bloqueado aqui meu envio de pressão para o sistema. Ou ele está sendo direcionado para o reservatório, ou ele está fechado. Armei o bloco. Armei meu bloco aqui. Armei meu bloco como tem essas duas válvulas e essa terceira válvula também. O que vai acontecer? Aqui, minha pressão ainda está indo para o reservatório, meu cilindro está parado. Se eu mandar a pressão para avançar, o cilindro, a pressão vem aqui para cima, chega aqui, que ela estava indo para o reservatório, ela fecha, e ela vem aqui para cima, avança o cilindro. A pressão que estava vindo para cá, aqui é uma reguladora de pressão, agora essa válvula aqui está aberta, ela desce, está descendo aqui, está passando por essa válvula, está passando por a segunda, está passando por essa terceira, está voltando aqui para a válvula de processo e está indo para o reservatório. Eu tenho o meu cilindro avançando. Quero recuar o cilindro. O que eu faço? Comuto essa válvula aqui. A pressão, ao invés de ir para o avanço, ela está vindo para essa linha aqui, que está passando pelas três válvulas e está empurrando todo o sistema lá para cima. E essa linha aqui está aberta pro... Aqui está fechado, né? Mas ela está aberta pro reservatório. Se eu tiver uma falha nessa válvula aqui, e foi isso que eu simulei dessa forma, tem uma falha nessa válvula. Eu tenho uma falha nessa válvula, eu tenho esse cilindro aqui que tem um peso na ponta dele, vai tentar descer. Aqui, essa válvula está fechada. Mas se essa válvula reguladora aqui, ela der passagem, ou seja, se a minha estanqueidade estiver comprometida, eu tenho a pressão descendo para cá. Na verdade, aqui em cima vai se criar um vácuo, né? Então, a pressão, ao invés de ir para o reservatório, ela vai subir aqui, ó, e vai ir lá para cima do cilindro. E eu tenho um movimento involuntário. Olha lá, vamos lá. Agora eu vou pedir ajuda dos universitários. Uma falha, ou seja, falha de estanqueidade, levou à perda da função segurança. Categoria que eu tenho. Se uma falha leva à perda da função de segurança, tem categoria 2. Máximo categoria 2. Se eu disser que essa válvula que falhou, ela não está monitorada, categoria que eu tenho. Tem categoria 1. Categoria 1 máximo, perfeito. Putz, Guilherme, então você está me dizendo que um bloco hidráulico de segurança é categoria 1? Não, porque para essa válvula aqui, a gente considera a exclusão de defeitos. Isso está escrito aqui, né? Essas duas tabelas são da 13849. Falha a ser considerado, ou defeito a ser considerado, vazamento, exclusão desse defeito. Sim, se a instalação, operação, as condições de instalação e operação atenderem à observação aqui do lado. E um sistema de filtragem adequado for provido. Qual é a observação? Instalação normal e operação e condições de operação devem atender o que o fabricante estabelecer. Aí a gente vai para o manual de um bloco hidráulico. Primeiro, ele diz que esse manual atende à diretiva de segurança de máquinas, diretiva europeia de segurança de máquinas, e ele coloca aqui, ó, movimentos inesperados da prensa devido a defeitos funcionais. Por exemplo, sobreaquecimento das bobinas solenoides, etc, etc, etc. Risco de vida. Outra, um desgaste mais rápido dos dispositivos de vedação da válvula. Informação para o fabricante da máquina. Primeiro, os intervalos para substituição dos componentes relevantes à segurança e a frequência e procedimento para teste do sistema hidráulico para detectar vazamentos internos. E a gente simulou isso aqui, ó. Nós podemos ter sim um movimento involuntário dado a falha de dos dispositivos, de uma das válvulas que compõem o bloco hidráulico. E essa válvula, eu simulei aqui uma falha de vazamento interno. E esse vazamento interno, ele sim ela pode acontecer por fluidos e partículas estranhas ao sistema hidráulico. E esse é o motivo pelo qual a própria 13849 traz que sim, nós podemos aplicar a exclusão de falha desde que nós tenhamos um sistema de filtragem adequado. E nos nossos manuais de segurança tem que constar essa informação, a informação
da contaminação do fluido hidráulico. Nos nossos manuais de segurança, essa informação deve vir destacada. Intervalo de tempo para substituição da vedação interna da válvula ali, no próprio manual do bloco, na parte de especificação técnica. E ele define aqui duas coisas que para mim são importantes. Ó. Fazendo a avaliação, unindo a 13849, a nossa apreciação de riscos, a 12.100 e todas essas características que a gente está avaliando dos blocos hidráulicos, são as duas principais informações informações que a gente tem lá, né? É o range de temperatura do fluido hidráulico, que tem que estar entre menos 20 e mais 80, preferencialmente mais 40 e mais 50, então é um range relativamente pequeno aqui, né? E ao máximo grau admissível de contaminação do fluido hidráulico. Agora, as válvulas pneumáticas de segurança. Então, o que é uma válvula pneumática de segurança? A definição é um pouco diferente da válvula do sistema hidráulico, ou do bloco hidráulico, ou da válvula hidráulica, né? Então, a válvula pneumática é um pré-atuador de potência do sistema de segurança, objetivando a interrupção ou direcionamento do fluxo de ar, com a intenção de parar o movimento de perigo ou de prevenir a partida inesperada. Pode conter sensores de monitoramento de posição para fins de identificação de defeitos através da interface de segurança. Ou, conforme necessidade normativa ou requisito de confiabilidade, ser automonitorada por sua própria estrutura de fabricação. E a legislação? A legislação é muito parecida. Então, exige-se as válvulas para prensas excêntricas de freio e embreagem, elas devem ser categoria 4, ter monitoramento dinâmico e pressão residual que não comprometa a segurança do sistema e que fique bloqueado em caso de falha. Putz, vieram alguns conceitos novos aqui. Nos modelos de válvula com monitoramento dinâmico externo por pressostato ou mix switch, viram só? Pode ter pressostato ou mix switch ou pode não ter. O monitoramento deve ser realizado por interface de segurança e sistemas classificados como categoria 4, conforme a 14 no ciclo 3. Para dispositivos pneumáticos, também existem 3 considerações da própria NR12. Válvulas pneumáticas de segurança dinamicamente monitorada, classificada como categoria 4, com bloqueio em caso de falha, sendo que a comutação incompleta de uma das válvulas ou a pressão residual originada devido à falha da comutação ou vedações danificadas não devem comprometer a segurança do sistema. Para a categoria 3, válvula pneumática de segurança monitorada classificada como categoria 3, ou circuito pneumático equivalente, sendo que a comutação incompleta de uma das válvulas ou a pressão residual originada devido à falha na comutação ou vedações danificadas não devem comprometer a segurança do sistema. E em categoria 2, uma válvula pneumática monitorada ou uma válvula pneumática convencional com verificação de funcionamento periódico para a categoria 2. Nesse caso aqui, seguro por posição. Existem 2 tipos de fluxo na válvula. Existe o fluxo paralelo. Então, o que que é? Por exemplo, eu peguei aqui como exemplo essas primeiras aqui, que são mais fáceis de ver. Eu peguei as válvulas que são utilizadas em prensa de freio e embreagem, né? Então, veja, nós temos uma entrada aqui, uma saída e um escape. Tá? Então aqui eu tenho fluxo paralelo. Eu tenho a redundância, porque eu tenho 2 válvulas aqui. Abro as duas, a pressão da entrada vai para a saída, vai lá para o cilindro lá. E o escape está fechado. Quando eu desaciono aqui, né? Eu tenho a saída aberta para o escape e a entrada fechada. Se tiver a falha numa das válvulas, ó, atuou inesperadamente ou não voltou. Então o que que acontece? A pressão de entrada, ao invés de ir para a saída, ela está aberta para o escape, ó. Ou seja, a pressão residual é o grande inconveniente. Se a gente tem uma passagem livre aqui, pode ser que ele venha parte para o escape, mas pode ser que aqui a gente tenha uma restrição e essa pressão que vai para a saída seja suficiente para você ter um movimento involuntário. Então, esse é o fluxo paralelo. Aí, inventou-se a válvula de fluxo cruzado. Então, o que que é o fluxo cruzado? Então, o que que acontece lá? Internamente, a configuração da válvula é essa aqui, ó. Mesma função, entrada fechada, saída que vai lá para o cilindro. Escape aqui. Quando minha válvula não está atuada, minha entrada está fechada, eu tenho fluxo cruzado aqui, ó, que também está fechado, está encerrado aqui, está fechado, e a minha saída está aberta para o escape. Quando eu atuo essa válvula aqui, o que que acontece? A pressão ela passa, e ela passa por um dispositivo de dentro que ela vem da esquerda para a direita e da direita para a esquerda e pressuriza a saída. Ou seja, eu tenho a pressurização com passagem plena aqui. Se acontece uma falha, então, por exemplo, essa pressão aqui, ó, essa válvula funcionou, essa aqui ficou parada, ficou lá presa. Se isso aconteceu, a pressão
ela vem, passa pelo fluxo cruzado aqui e ela está fechada. Não está 100% vedada, tá? Porque 1% de pressão de entrada é uma pressão residual aceitável. Mas essa pressão aceitável, ela vai direto para o escape, ela não é suficiente para causar nenhum movimento lá para frente. E aí tem dois tipos de monitoramento que a gente leu lá também. Se a gente lê um monitoramento dinâmico, é porque existe um monitoramento estático. O monitoramento estático seria isso aqui, ó. Então eu uso as duas válvulas de fluxo cruzado. Então o que é o monitoramento estático? O monitoramento estático é você ter um micro switch ali, ó, no qual a entrada está fechada, o escape lá está tudo funcionando direitinho. Eu mando pressão para um lado e para o outro. Esse sistema fica parado aqui no meio, porque ó, ele tem duas tomadas de pressão. Então, aqui não tem pressão, aqui não tem pressão, ele fica no meio. A mesma pressão atingir os dois, ele permanece no meio. Porém, se eu tiver uma falha, uma válvula parou numa posição, a outra na outra, um dos lados vai estar sem pressão, o outro vai receber a pressão, ele vai empurrar. Nesse caso aqui foi da direita para a esquerda, e ele desacopla esse micro switch, não permitindo que essas válvulas aqui sejam acionadas. Pronto, esse é um monitoramento estático. O que é o monitoramento dinâmico? Pronto, agora eu vou atender a NR12. Toda pressão que vai efetuar a comutação dessa válvula, aí a gente tem que lembrar que a mesma pressão aplicada numa área maior vai executar uma força maior. Então, como é que funciona aqui? Eu tenho a entrada aqui. Aqui é minha câmara de entrada. Aqui é minha câmara de saída. E aqui é minha câmara de escape. São 3 câmaras que eu tenho aqui. Minha entrada está fechada. E a pressão que está vindo aqui, aqui são as duas solenoides, tá? Que vão fazer a comutação dessa válvula aqui. E tem 500 milissegundos, a discrepância máxima entre a comutação das duas aqui é 500 milissegundos. Então eu tenho uma pressão sendo tomada aqui da entrada e está parando aqui. Outra pressão sendo tomada da entrada e parando aqui. Quando eu aciono essa válvula, eu libero esta pressão para pilotagem dessas duas válvulas aqui, ó. Eu libero internamente essa pressão para cá. Quando eu aciono a válvula, eu libero essa pressão para cá. É o que eu não estou mostrando agora. Isso não está aparecendo aí. Então, o que que acontece? Meu escape tá, minha entrada está fechada, a minha saída está aberta para o escape. Quando eu comuto a válvula, o que que eu fiz? Eu liberei aquelas duas pressões que eu mostrei aqui para vocês. A pressão empurrou todo o conjunto aqui para baixo, dos dois lados. Ou seja, o meu escape fechou. Lembra onde é que estava minha câmara de escape ali, né? Minha câmara de escape está aqui, ó. Ó, meu escape fechou. E a minha entrada abriu para saída, ó. Permiti a entrada, abriu a entrada para saída. E aqui eu tenho duas molas aqui, ó. Vocês verem aqui, bem pequenininho, tem duas molas aqui, ó. Beleza. São essas molas que vão fazer o retorno inicial lá, né? Então pronto. Eu abri minha entrada para saída e fechei meu escape, aplicando pressão na parte de pilotagem. Olha que o êmbolo aqui é bem maior do que esse aqui de baixo, ó, e do que esse aqui de baixo também. Então eu tenho lá todo o meu sistema comutando. Beleza. Enquanto ela está funcionando assim, está tudo funcionando beleza. Agora, tive uma falha. Esse da esquerda aqui ficou travado ou atuou inadvertidamente, e esse da direita funcionou corretamente, lá voltou para a posição. O que que vai acontecer lá? A pressão que estava aqui, ela está aberta, se vocês olharem aqui. A pressão que estava aqui, ela vem para cá e ela está aberta para o escape. Lembra que a câmara do escape é aqui, ó? Pronto, essa pressão está aberta para o escape. Se a pressão está aberta para o escape, você despressurizou toda essa linha aqui, ó. Despressurizando essa linha, independente do que você faça aqui, você não vai conseguir comutar essa válvula. Não comutando essa válvula, você não tem pressão suficiente indo para a saída da válvula. Pronto. Esse é o meu monitoramento dinâmico. Notem que esse monitoramento não é feito por interface de segurança. Por isso que a gente diz que essa válvula é auto-monitorada. A próxima válvula aqui, ó, é uma válvula 5x2. Essa aqui
É a válvula que faz o avanço e o retorno de uma prensa. Então, a primeira coisa, como é uma 5x2, quando a válvula é de segurança, dificilmente você tem a parada da prensa se essa válvula está agindo no fluxo principal. Às vezes a prensa está avançando, você cruza a cortina de luzes, ela recua. Tá certo. Só tem que cuidar para no recuo ela não ter nenhum ponto de esmagamento lá. Como é que ela funciona lá? Bom, a mesma coisa, monitoramento dinâmico, ou seja, a pressão, quando o sinal vem para essas duas bobinas aqui, a pressão ela é enviada para a pilotagem, aqui, ó. Ou seja, é isso aqui que vai fazer a válvula pilotar lá internamente. E como é que ela funciona lá? Então, tá aqui a entrada 1, que é a entrada de pressão. A entrada de pressão ela vai estar interligada no sistema de fluxo cruzado aqui, ó. E aí tem duas tomadas de pressão que está indo lá, ó. Essa tomada de pressão está vindo para cá e essa tomada de pressão aqui está vindo para cá. Beleza. Ela está nessa posição, a pressão está vindo aqui, que está garantindo que o martelo não desça, a pressão está vindo para cá, e eu estou fornecendo pressão para uma possível pilotagem dessa válvula aqui, quando eu for avançar o martelo, ou seja, quando eu for efetuar a prensagem. Acionei os dois botões lá, acionei o bimanual, é isso que vai acontecer, ó. A pressão tem que vir para cá. Quando eu acionei o bimanual, então notem lá o que aconteceu. Essa pressão foi liberada para cá, empurrou todo o êmbolo lá para baixo. Aqui são duas molas, tá? Então o retorno dele é por mola. Então ele avançou lá, venceu a ação das duas molas. E a pressão agora veio para esse lado aqui do cilindro. E esse lado aqui abriu para o escape. Mas notem que continua a pressão de pilotagem vindo dessa tomada de pressão aqui do fluxo cruzado. Estão vendo? E o que acontece? Então, enquanto ela estiver funcionando assim, show de bola. Tá? 100%. Putz, travou um dos lados. Olha aqui. Ó. Travou um dos lados. Essa pressão que estava sendo fornecida tanto de um lado, ó, tanto para esse lado aqui, tanto para esse lado, quanto para esse do fluxo cruzado, agora ela está vindo para um lado só. Tá vendo? Tem uma das pernas do fluxo cruzado aqui, está aberto para o escape. Ó. Essa perna estando aberta para o escape, você não tem pressão suficiente para vencer a ação dessa mola aqui. Isso aqui vai estar nessa situação. A pressão não vai ser direcionada para a saída 4 em hipótese alguma. Ou seja, o cilindro mantém-se na posição de repouso. Então, olha só, características importantes para manutenção do risco tolerável. Necessidade de controle de pressão mínima de entrada, necessidade de controle de número de ciclo das válvulas, a mesma coisa, para segurar sua eficácia, tempo de uso para o performance level, avaliar a estanqueidade dos cilindros e sistemas hidráulicos e pneumáticos, isso não mudou, preditivo em geral e tratamento do ar comprimido. Essas válvulas não funcionam se o ar comprimido não for corretamente tratado. Então, isso é importante também para esse tipo de válvula. Então vamos lá, pessoal, falando um pouquinho de validação dos sistemas de segurança. Validação é prevista na IEC 62061 e na ISO 13849, parte 2. Porém, o conceito é muito mais amplo do que aquele aplicado nessas duas normas. Então vamos definir lá. Para a elaboração e emissão de um laudo final que ateste a conformidade da máquina com as normas de segurança e a NR12, é necessário que algumas etapas sejam cumpridas. Primeiro, inspeção é o ato de visualizar, comparar e ou examinar instalações e documentos com o objetivo de adquirir informação suficiente para efetuar uma verificação eficaz. E quando falo examinar instalações, é instalações de dispositivos nas máquinas. Verificação. Verificação é confirmar por inspeção que os sistemas de controle relacionados à segurança, seus subsistemas e as medidas de segurança atendem a determinadas normas relevantes e concernentes às suas especificações. A verificação é eu olhar um sistema e dizer que ele está em categoria 3 ou que ele está em categoria 4. E como que eu faço isso? Através de visualização e de testes. Examinar instalações compreende fazer testes. E tudo isso visando o quê? A validação, que é confirmar através de análise da verificação que os sistemas de controle relacionados à segurança
seus subsistemas e as medidas de segurança atendem às exigências funcionais em determinada aplicação. Eu verifiquei que esse sistema está em categoria 3. Como é que eu valido ele? Analisando se a categoria 3 para aquela máquina atende. Aí sim eu posso emitir um laudo de conformidade. Então, por exemplo, verificação. Eu verifiquei que a distância de uma proteção está correta. Agora, como é que eu valido? Identificando se aquela proteção é adequada à máquina. Então, pessoal, às vezes eu fico assustado com alguns profissionais que dizem assim: me mande a foto de um bloco hidráulico instalado que eu emito o laudo. Foto? Você tem que ir lá, olhar, verificar se não tem nenhum, se o bloco está instalado na linha de fluxo principal, se ele está instalado corretamente, se ele está recebendo o sinal do CLP de segurança ou da interface de segurança de maneira apropriada, se o feedback dele está funcionando corretamente, se você não tem nenhum jump, que pode ser intencional ou não, no meio do caminho, se a programação da tua interface de segurança está correta. Pô, Guilherme, mas eu preciso ser programador para ver isso. Não, é só você fazer teste. Se você tirar um feedback e tentar rearmar a máquina, tem que ver se teu sistema de segurança fez a comparação. Ou seja, existem métodos e metodologias para fazer a verificação e posterior validação. À distância, é meio difícil. A gente acabou de ver que muitas vezes você projeta um sistema que seja seguro por posição. E esse sistema seguro por posição, ele tem que receber sinais do CLP de segurança. E o CLP de segurança, ou a interface de segurança, deve fazer essa comparação para verificar se teu sistema está funcionando corretamente. Como que eu vou fazer isso sem ir lá olhar? Sem fazer os testes necessários? É impossível. Ou seja, aquele profissional que diz assim: me mande a foto que eu te mando o laudo, está a um passo de deixar o operador numa situação insegura, de oferecer talvez até ao operador uma armadilha cognitiva, uma falsa sensação de segurança e deixar o dono da máquina descoberto de uma documentação apropriada. Prensa versus dispositivo. Pô, Guilherme, quando que é prensa e quando que é dispositivo? Quando que eu posso considerar dispositivo hidráulico e quando que eu tenho que considerar aquela prensa? E por que que existe essa diferença? Por que que existe esse questionamento? Porque o estado da técnica de prensa é aquele caso em que você tem requisitos mais restritivos do que as normas tipo A e B. E dispositivo? Dispositivo a gente pode tratar pela 12.100 e principalmente pelo anexo 8 da NR12, como a gente já viu agora há pouco, dispositivos ali que podem ser categoria 2, 3 ou 4. E como é que eu sei que é uma prensa ou é um dispositivo? Então vamos para a definição da NR12. Prensa são máquinas utilizadas na conformação e corte de materiais diversos, utilizando ferramentas nas quais o movimento do martelo, punção, é proveniente de um sistema hidráulico ou pneumático, cilindro hidráulico ou pneumático, ou de um sistema mecânico em que o movimento rotativo se transforma em linear por meio de sistemas de bielas, manivelas, conjunto de alavancas ou fusos. Dispositivos hidráulicos e ou pneumáticos. Para fim deste anexo, o anexo 8 da NR12, dispositivos hidráulicos e ou pneumáticos são máquinas de pequeno porte utilizadas na conformação e corte de materiais diversos ou montagem de conjuntos de peças, utilizando ou não ferramentas nas quais a atuação do cilindro não possui uma placa ou martelo guiados por prismas ou colunas laterais. Eu criei esse diagrama aqui para nos ajudar na tomada de decisão. O primeiro item do nosso diagrama é o início de tudo. A máquina possui ao menos um cilindro atuador hidráulico ou pneumático. Primeira questão: a máquina é um tipo específico, exceto prensa? Sim, é um tipo específico. Pô, Guilherme, o que se quer dizer com isso? Tipo específico de máquina é aquele definido em algum anexo da NR12 ou nas normas técnicas do tipo C. Por exemplo, injetoras de plástico. Se a gente olhar a definição de prensa, injetora de plástico seria uma prensa. Agora, a injetora de plásticos é uma prensa? Não, não é. Por quê? Porque ela é uma máquina específica, ela é de um tipo específico, ela é uma injetora de plásticos. Tem uma norma tipo C para ela, tem um anexo da NR12 para ela. Então, como é que a gente trata? Tratar com a regulação e normativa específica. Ponto. Não, não é um tipo específico. Pode ser uma prensa ou é um dispositivo hidráulico, eu não sei ainda. Então, não sabe ainda? Vamos avaliar ali para frente. A máquina é de grande porte?
Putz, Guilherme, o que é uma máquina de grande porte? Vamos definir uma máquina de grande porte. Não há uma definição tácita a respeito do que é uma máquina de grande porte. Vai do bom senso, obviamente, e da aplicação da apreciação de riscos. Porém, um bom critério é considerar máquina de grande porte aquela na qual uma pessoa cabe em pé na zona de trabalho, não é na zona de perigo. Então, a pessoa coube em pé na zona de trabalho, eu vou dizer que aquela máquina é uma máquina de grande porte. Tem algumas normas tipo C que já definem o que é uma máquina de grande porte. Sim, é de grande porte, já vem direto, é uma prensa. Ponto final, vamos tratar como prensa. Não, não é de grande porte. A máquina é utilizada para conformação e ou corte de materiais diversos ou para montagem de conjunto de peças? Não, Guilherme. Minha máquina aqui é utilizada para colar um material. Ah, então ela não é utilizada nem para conformação, nem para corte, nem para montagem? Não. Ela é utilizada ali como uma prensa térmica, e pode ter até o nome prensa, não tem problema. Uma prensa térmica para fazer a cura de uma cola, de um dispositivo, de um sistema ali de adesão, de um adesivo. Não, não é. Então, é o tal do nem prensa, nem dispositivo. Ah, mas e agora? Agora utiliza a ISO 12100 e demais normas aplicáveis, bem como os requisitos do corpo de NR12. Então, vou lá para a ISO 12100 e para NBR 14153, ISO 13849 e demais normas aplicáveis, obviamente. A máquina possui placa ou martelo guiado por prismas ou colunas laterais? Sim, é uma prensa. Não, é um dispositivo hidráulico ou pneumático. Pô, Guilherme, não entendi nada desse negócio aí. Então vamos ver uns exemplos aqui que fica mais claro. Ah, isso aqui, ó. Tem guias laterais? Tem. Tem uma placa? Tem. É uma prensa. Ponto. Essa aqui? Ó, essa aqui é uma injetora de plástico. É uma injetora de plástico. Tem norma tipo C? Tem. Então pronto. Sai do anexo 8. Esse aqui? Esse aqui é um extrator de rolamento de grande porte aí, de locomotiva. Esse aqui, ó, ele tem umas guias aqui, mas a placa ou o martelo não é guiado por essas guias. Pequeno porte, né, de grande porte? Não, não é de grande porte, não cabe uma pessoa ali. É utilizada para conformação e corte ou montagem de conjunto? Sim, é montagem ou desmontagem, né? Ele é utilizado lá um extrator de rolamento. Possui placa ou martelo guiado por prismas ou colunas laterais? Não, não possui. Pronto, então o que que ele é? Dispositivo hidráulico ou pneumático. Assim como esses clamps aqui, né? Esses prendedores de pneumáticos, né? Um prendedor pneumático, se você fizer essa avaliação aqui, o prendedor pneumático não é uma prensa. Obrigado por ter assistido esse treinamento até o final. Espero que tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações lá. Tem muita coisa bacana vindo pela frente. Tem algumas novidades. Se quiser mais informações, tem o volume 1 e volume 2 da coleção Proteção de Máquinas. Volume 1, Barreiras de Proteção. Volume 2, Estado da Técnica. E até o final do ano será lançado o volume 3, que é pneumática e hidráulica aplicadas a sistemas de segurança de máquinas. Além disso, estaremos na Proteminas, agora em abril. Então, você que é de Minas, você ali que é de Belo Horizonte e região, vá nos visitar. Será um prazer conversar com vocês, eu estarei lá dando alguns treinamentozinhos, principalmente relacionados à categoria e a sistemas de segurança de máquinas. Em julho, estaremos em Curitiba, no ETEC, dando uma palestra, provavelmente a palestra de abertura, conversando lá um pouquinho sobre como adequar uma máquina às normas de segurança de máquinas e a NR12 por consequência. E em novembro, estaremos visitando nossos amigos e clientes gaúchos, estaremos lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, participando também desse evento técnico importante de palestras relativas à segurança de máquinas. Obrigado, até a próxima. Siga a gente nas redes sociais. Um abraço.